de 2 Coríntios, capítulo 5, por favor. Depois de ouvir essas sábias palavras dentro desse bate-papo, que é tão bom ver algo descontraído, confesso que alegra bastante, não precisava nem ter outra continuidade, mas aprove o Senhor. Portanto, nós vamos ler 2 Coríntios, no capítulo 5, porém, desta feita, o verso 15, apenas o 15. Diz-nos assim: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Amém. Obrigado. Tome seu assento, por favor. Que o Espírito Santo nos conduza, que enquanto eu falo, ele possa nos ensinar. Esta é a penúltima oportunidade convosco, então deixe-me falar desse pequeno livro, pequeno na quantidade de páginas, são 160 apenas, Entre Ovelhas e Lobos. Esse livro foi o primeiro livro que Deus me deu e eu consegui escrever, o primeiro. Eu comecei minha vida como escritor há quase 30 anos, escrevendo para os outros. Escrevia primariamente artigos, quando não era cristão. Depois, no Evangelho, passei a escrever alguns artigos para uma revista da cidade. Depois passei a ser colunista do Mensageiro da Paz, escrevi bastante. E Deus foi me dando graça. Ao todo, eu tenho de minha autoria 32 livros que não estão em meu nome, que eu escrevia para os outros como ghostwriter. Isto é, você me dá o tema, eu desenvolvo o livro, escrevo e te entrego ele pronto. Eu fazia isso. Hoje eu não tenho mais tempo para isso, mas fazia. Até que Deus, então, mediante tantos estudos que fazia, comecei a rabiscar alguns escritos. E há 20 anos, Deus me deu alguns livros dentro do meu coração, eu fui colocando no papel. Esse é um deles. Mas a verdade é que eu comecei a publicar os meus livros, pastor Lediel, em 2012, porque até então só publicava o livro dos outros. Desde então, tem sido um privilégio para mim esboçar aquilo que Deus tem me dado às pessoas. E esse livro, Entre Ovelhas e Lobos, é uma dessas coisas. Porque a ideia que o Espírito Santo me levou a compreender é justamente num texto que eu acho que vai se adequar a tudo isso que os pastores conversaram, e muito especialmente ao que vamos conversar agora, que está no base do texto de Mateus 10,16, onde o texto diz assim: Eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Perceba que Jesus deixa muito claro a palavra vos envio. E ele coloca todos no mesmo pacote. Então eu pego a palavra do pastor Lediel. Todos são chamados a esse combate. Todos estão imbuídos dentro dessa vida missional. Todos devem viver esse evangelho para que os frutos, segundo Deus, venham a nascer. Agora, como fazer isso? Como é que a gente vive como ovelha no mundo de lobos? Tenta compreender isso. Como é que, sendo carne, bem lembrado, ovelhas, vive no mundo de lobos que amam comer uma carninha de ovelha. E os crentes também amam. E a maioria dos pastores também. No bom sentido, né, pastor Black? Perceba que é um desafio. O desafio é permanecer vivo. E como fazer isso? Jesus dá a resposta. E ele explanou e eu pus tudo aqui. Se você quiser conhecer isso, saber como se manter vivo e atuante nesse mundo de lobos, esse livro vai te orientar de maneira prática. Como é que você consegue conviver lá naquele ambiente de trabalho onde tem um monte de traíra tentando tirar a tua vaga? Como é que você vai viver na escola onde o nego está tentando puxar o teu tapete o tempo todo? Como é que se convive dentro da igreja que, como disse o apóstolo Paulo, tem um bocado de falsos irmãos que se passa por irmãos? Como é que se convive no meio de muitos pastores que, na verdade, são lobos transvestidos de ovelhas? Como é que você faz isso? Esse livro te orientar a viver, sem dúvida alguma. Bem,
Vamos ao que o apóstolo Paulo falou. Ontem nós pudemos conversar um pouco sobre esse diagnóstico da igreja brasileira e da igreja como um todo, podendo compreender essa dinâmica de evangelismo, dinâmica de vida cristã, dinâmica de viver em Deus em todo o tempo e o porquê isso não tem acontecido. Tentando nos conectar com os planos do divino, buscamos, sem dúvida, elaborar métodos, conceitos, estratégias para alcançar vidas, e é o nosso alvo, é o alvo de toda a igreja. Hoje, evidentemente, tentamos vos mostrar que isso pode ser possível mediante um relacionamento com Jesus. E esse relacionamento, sem dúvida nenhuma, é o que nos dá essa garantia da motivação certa, o amor. Esse relacionamento nos propõe a vivenciar da forma mais atuante possível dentro de nossas vidas, como profissionais, como líderes, como evangélicos, como pessoas, literalmente, tão somente vivendo o amor do Cristo. E, na verdade, eu desconheço qualquer outra forma ou qualquer outra força que nos impele a viver e a fazer o que fazemos para Jesus. Agora, o apóstolo Paulo me leva em uma sequência de fatos, e esse texto como um todo é uma sequência de valores importantíssimos para conceber dentro de nós essa ideia atuante de uma vida missional ou focada na missão que o Cristo nos deu. E a verdade prática é que a missão maior que o Cristo nos deu é tão simplesmente representá-lo aqui, vivê-lo aqui, ser a moradia dele aqui. E a consequência disso é, naturalmente, a exposição desse evangelho pela vida prática, bem como pela verbalização da palavra. É interessante observarmos sobre esse aspecto, até porque o apóstolo Paulo nos leva a essa compreensão, porque agora ele nos faz vislumbrar a forma como vivíamos e como vivemos hoje. Ele nos leva a partir desse texto, nessa exposição tão prática, do sacrifício de Jesus por todos nós e o efeito desse sacrifício. Leva-me a entender que éramos até então pecadores inconscientes. A maioria de nós, antes de encontrar-se com Jesus e recebê-lo como Salvador, não tínhamos consciência de que éramos pecadores, ou pelo menos não de maneira explícita. Poderíamos saber o que é certo ou errado, mas como afirmou o pastor, acho que foi o pastor Black, que afirmou aqui que, literalmente, talvez a gente mesmo se sentia meio que constrangido ao saber que tem que se arrepender, ou do que é pecado, ou alguém afirmar, és tu um pecador, e é de fato hoje muito difícil, até porque há alguns anos atrás, quando você iniciava a pregação, e você poderia chamar as pessoas de raça de víboras, talvez até eles entendiam de maneira confrontadora, mas hoje dá até processo, se você fizer tal coisa. Eu me lembro que quando iniciei a minha vida de evangelho, como disse ontem, eu me converti a Cristo em 23 de setembro de 1993. E no sábado seguinte, a terça-feira que me converti, já estava fazendo evangelismo. No segundo sábado que fui fazer evangelismo com uma equipe, eu vi uma pessoa endemoniada. Eu corri 3 quilômetros, aliás, 3 quarteirão. Eu assustei tanto com aquilo, que eu parti em disparada. Fiquei lá de longe, vendo aquela cena doida, aquela coisa louca. E pensei, isso não é para mim não, coisa louca, sabe? E era justamente aquele tempo do filme Poltergeist, eu comecei a ficar assustado com aquilo. Literalmente, eu vinha do mundo assim. Entretanto, aquela paixão plantada em mim por um pastor chamado Wilson Pasquini, que era apaixonado por evangelismo, e usávamos panfletos feios que dói da Sociedade Bíblica do Brasil daquele tempo. Acho que o senhor lembra, que esse panfletinho fininho, era monocromático, uma coisa horrorosa, sabe? Entretanto, a gente usava aquilo lá, e todo sábado ele tinha um Monza azul, e ele enchia o Monza dele atrás com pão, com carne moída, e a gente ia para as vilas, para os bairros, e a alegria era terminar o evangelismo para comer o pão com carne moída. E depois, sabe, isso me lembra pão com mortandela, que um grupo aí gosta de dar para os outros. Enfim, entretanto, certo é que funcionava, e a gente aprendeu a evangelizar dessa forma. Eu me apaixonei pelo evangelismo. E aquele tempo era diferente, porque dá a entender que as pessoas, alguns ficavam bravos e outros ouviam. Isso eu estou dizendo há 26, 27 anos atrás, ainda no interior do Paraná. Em outros lugares poderia ser moderno, mas no interior ainda era assim.
Então, Deus me deu graça e eu, muito animado para evangelizar, não tinha nem sido batizado ainda. Eu comecei a pregar pelas ruas, muito louco, muito louco. Eu me lembro que logo depois do batismo foi quando eu fui autorizado a fazer culto ao ar livre, então imediatamente eu consegui comprar uma bicicleta barra forte, era uma coisa maravilhosa, verde. Ela tinha uns negocinhos nos raios, assim, uns negocinhos de plástico que quando andava fazia tic-tic-tic-tic, sabe? No meio tinha uma bolsinha do Santos Futebol Clube, além do guidão estava cheio de fitinhas, era uma beleza, andava por aquilo pelas ruas, e consegui comprar uma caixa de som, antigamente tinha uma marca, não sei nem se existe hoje, Fran, era uma caixa de madeira com amplificador, e comprei um toca-fita com muito esforço, CCE, logo comecei comprando errado. Enfim, comprei um CCE, toca-fita e tal, e amarrei em cima. Talvez aqui os mais antigos lembram, eu, com muito engenho, nós montamos um dínamo na bicicleta. Então, à medida que eu rodava, eu enchia a bateria para a caixinha de som, e eu colocava fitinhas do Mato Nascimento lá dentro, Quer Vitória. Era a única que eu tinha e era a que mais tocava. E eu ia para as feiras, e eu pregava com tanta força, só que a única coisa que eu sabia pregar era exatamente isso: adúlteros e adúlteras, pecadores, vocês vão cair na mão de Deus, Deus vai matar vocês, Deus vai mandar vocês para o inferno, se convertam hoje, a chance de vocês é hoje. Eu tenho algumas lembranças e algumas fotos em casa com muitos tomates, repolho aqui na minha cabeça, do que as pessoas jogavam, e eu achava aquilo legal, achava bacana, como se, sabe, as pessoas estavam me ridicularizando, eu achava legal. Até que com muito esforço, consegui comprar uma caixa de som desse tamanho assim, que eu carregava numa carriola. Imagine, eu ia para a feira com aquela caixa, eles chamavam de igrejinha, uma caixa de som enorme, pesada, ia para a feira fazer culto com aquilo. Sempre ridicularizado. Eu me lembro que eu nunca ganhei ninguém. Nunca, dentro desse período, nunca ganhei ninguém. Era decepcionante. As primeiras vidas que comecei a perceber que aceitavam Jesus já era quando comecei a locar uma F4000 de um irmão e colocava 2 caixinhas em cima, um bico de luz, e eu fazia megas cruzadas com aquilo. Geralmente tinha 2 ou 3 pessoas na frente lá, mas era uma coisa fantástica. E aquilo foi me levando a se apaixonar por vidas. Até os dias de hoje ainda faço cruzada e não tem como sair de dentro de mim. Eu creio que foi plantado lá atrás. Entretanto, a forma como pregava distanciava as pessoas ao invés de aproximá-las. O jeito que eu pregava estava, não estou dizendo errado, equivocado. A mensagem era boa, mas onde pregava e como pregava era errado. Evidentemente, a gente vai passando pelo tempo e vai se aprendendo, aprimorando e levando o evangelho da forma como as pessoas conseguem compreendê-lo melhor. Só que isso tudo é motivado por esse sentimento que nos constrange, esse amor que nos leva a isso. Mesmo que as pessoas riem, fazem chacota e seja o que for, você vai fazer não por causa delas, mas por causa desse amor que está dentro de ti. E o apóstolo Paulo me leva a compreender isso, que é justamente em razão da forma como eu me encontrava. Por eu ter sido pecador, por você ter tido consciência de que o Cristo te encontrou, e sabermos que antes éramos perdidos, e que não havia nada que pudesse nos tirar daquela condição de perdido. Afinal, ele deixa claro, escrevendo aos Romanos em 3:23, que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Lá no capítulo 11, o verso 35 de Romanos, ele diz que Deus decidiu encerrar todos debaixo da mesma condição pecaminosa, para que a graça de Jesus pudesse alcançar a todos. No capítulo 6 do livro de Romanos, ele diz que mesmo que o homem possa fazer todo o esforço, de maneira nenhuma pode se justificar, mas é o efeito da graça poderosa de Jesus que o justificou. Então somos conscientes de onde saímos. Se fôssemos olhar o que ele escreveu aos Efésios no capítulo 2, e o versículo 1 e 2, ele vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos pessoas irreconciliáveis, como ele mesmo chama no capítulo 5, versículo 10 de Romanos, dizendo que nós éramos inimigos de Deus, irreconciliáveis, distante dele. Mas ele, por misericórdia, nos amou por graça e bondade. E lá nos versículos 9 e 10 de Efésios, ele vai dizer de maneira clara que não é uma ação nossa, é um favor de Deus, é uma misericórdia de Deus, é a liberdade que Deus quis nos dar, expressamente por seu amor derramado por nós, através do Cristo na cruz. É uma questão de consciência. Sabemos disso. E ele está escrevendo a uma igreja que sabe disso, que conhece isso. E o que ele quer deixar claro, que não é simplesmente receber o Cristo pela ação vicária da cruz, mas muito mais do que isso, é ter a consciência de que uma vez que o recebemos, fomos por ele salvos, temos por ele garantido a vida eterna, enquanto estivermos nele.
E que esse relacionamento nos é proposto a partir dessa premissa. E que premissa é essa que o apóstolo Paulo está a dizer? Ora, que todos aqueles que compreendem que o Cristo morreu por todos, por toda a humanidade, mas aqueles que creem nele, que o receberam, igualmente morreram nele, mas assim como o Cristo ressuscitou, igualmente ressuscitamos nele. E essa verdade é repetida por ele em Efésios 2, 1 e 2 ao 4, quando ele diz que pelo mesmo poder que o Pai ressuscitou a Jesus Cristo de Nazaré, esse mesmo poder foi atuante em nós, nos fazendo sair da condição de mortos em delitos de pecados, para revivermos, estando nele vivos agora, para uma nova vida, e viver em novidade de vida. O detalhe é que Paulo inicia essa prosa, dizendo que a partir de então, e esse é o significativo pensamento dessa noite, dessa última fala, um novo jeito de viver. O que ele quer esboçar é que, uma vez que tínhamos a consciência de que éramos pecadores, e que nada que fizéssemos podia nos tirar daquela condição, e que o amor e a graça maravilhosa de Jesus nos permitiu ter esse acesso, essa oportunidade. E uma vez ouvindo dessa oportunidade, cremos-la e recebemos-la. Então, portanto, fomos perdoados, justificados, regenerados, estamos sendo santificados e preparados para o encontro com Ele nas nuvens. E entre mentes a isso, a ideia de Paulo é que ao entrar por essa porta, eu preciso ter a consciência de que a partir de agora é um novo jeito de viver. Eu preciso adquirir ou potencializar em mim um novo jeito de viver. E que jeito é esse, Paulo, que você está querendo dizer? Ele diz de maneira muito clara: a partir de agora, do Cristo, não, você não pode viver mais para si mesmo. A partir de agora, do encontro com o Cristo, a vida tem um outro sentido, tem um outro dono. Até porque é Ele que vai nos dizer que fomos comprados por bom preço, a preço de sangue do Cristo. E esse preço inigualável, do qual nenhum outro poderia fazer, foi justamente comprando-nos de quem detinha o escrito de dívida de nós. Obviamente, sabemos disso, mas não custa lembrar. Ele escreve aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 15, de que o diabo detinha algo contra nós. Obviamente, as Escrituras deu a ele essa liberdade, porque ela expôs o nosso pecado. A lei expôs o nosso pecado. E o diabo sabia disso. E ele tem, portanto, a legalidade da acusação. E ele sabe que essa acusação é que nos garantiria um futuro de inferno, de separação de Deus. Mas agora, o Cristo por si mesmo, ele dá o seu sangue no lugar dessa nota promissória, desta dívida. Portanto, ele nos compra de quem devia, a saber, o Pai poderia cobrar esse preço. Então ele nos compra mediante esse preço. Ele paga essa dívida. E ele agora humilha o diabo porque tem a promissória na mão. E diz: eles não te devem mais nada. Eu comprei-lhes a dívida. Mas evidentemente, comprando a dívida que era sobre nós, logo nós devíamos, mediante a palavra de Deus, ao próprio Deus. E o diabo nos cobrava em torno disso. Mas agora, Jesus comprou a dívida. Não devemos mais para Deus, mas então nos tornamos devedores a Cristo. Porque agora Ele se tornou o nosso dono. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono. Então Ele me tirou da morte para a vida. Ele me arrancou das garras das trevas para a sua luz. O que me dominava, não me domina mais. O que me prendia, não me prende mais. Eu era escravo do pecado, mas a partir de agora eu vou me tornar escravo do Cristo. Eu era mandado pelo pecado, mas a partir de agora eu vou ser mandado pelo Cristo. Eu era dominado pelo pecado, e agora eu não vou ser dominado pelo Cristo, porque Ele não exerce a força sobre mim, mas eu vou viver constrangido pelo amor dEle, e quero me submeter por completo à vida nele. Portanto, a vida agora não me pertence mais. Nada mais é meu, e agora tudo pertence, portanto, a Ele. É isso que Paulo está dizendo. Você está em Cristo? Estou. Então agora, meu filho, tua vida acabou. Você está em Cristo? A tua vida agora é dele. Você nasceu para Cristo? Nasci. Tudo agora precisa ser a partir dele. É muito claro o que ele diz: para que os que vivem, a saber, nós, não vivam mais para si, mas vivam para Ele que ressuscitou. Portanto, dizer de Paulo é muito radical.
extremamente radical. Porque ele esboça que a partir de então a minha vida só pode ter um significado: agradar a Jesus. Tudo que eu viver a partir dele só pode ter um significado: ele precisa ser glorificado em toda e qualquer coisa. Eu preciso viver para ele. E é dentro desse contexto que eu percebo o que Jesus pensa de nós. Como igreja, naturalmente objetivando a salvação das pessoas. E entendemos ser isso o nosso maior desafio. Entendemos viver em um tempo onde as horas estão passando rápido, os minutos estão se acabando. Entretanto, a multidão está se aumentando. O número de perdidos está aumentando. A quantidade de pessoas que nunca ouviram do Cristo está aumentando. Os esforços, ainda que sejam grandes, são mínimos perto do grande desafio que existe, obviamente. Hoje, por exemplo, um dos maiores desafios e mais gritantes não é a África. Não, senhores. Embora a África possua 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, mas queira saber que ela tem cerca de 600 milhões de pessoas evangelizadas. Sim, a África tem mais da metade das pessoas evangelizadas. Qual é o desafio africano? Glória a Deus por isso, bem verdade. Mas qual é o desafio africano? Discipulado, conhecimento bíblico. Porque a maioria dos pastores que tem lá, eles batem tambor durante o dia e vão pregar nos cultos à noite. A maioria. O que falta é escola de treinamento. O que falta é Bíblia. Eu não estou nem a dizer teologia, porque grande parte daqueles que plantam teologia de outras nações lá são teologias meramente humanas, socialistas. Eu estou dizendo que eles precisam de Bíblia. Bíblia pela Bíblia. É a maior escassez do continente africano. E se tem uma igreja que é pujante, que tem coragem, que se entrega, é a igreja africana. Eles se entregam à morte em prol do Cristo. Eles se entregam. Por isso que a gente precisa investir nesse conteúdo de treinamento. O maior desafio também não é a Ásia, embora no cômputo do Paquistão, ou melhor, do Afeganistão para frente, até chegar ao norte da China, nós vamos ter um pouco mais de 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus. Nunca ouviram o nome de Jesus. É um desafio gigantesco. Ah, sem dúvida que é. É um desafio enorme porque não tem quem fale, não tem quem vá, não tem quem queira estar lá. Porque é perigo, é morte, é andar o tempo todo com a vida nas mãos, sem saber se vai voltar. É assim. Então, poucos querem estar lá. Então, onde está o maior desafio? O maior desafio é o continente europeu, onde bilhões de pessoas também vivem, onde o evangelho tem acesso, onde você pode pregar abertamente, onde você pode comunicar com a pessoa, sentar com ela e falar de Jesus. É verdade. É livre. Tem pouca perseguição. Tem pouca dificuldade para viver. Tem tudo de bom e do melhor. Mora-se em casa boa, tem um bom dinheiro, tudo é bom. Mas qual é o problema então? Ninguém quer ouvir. Ninguém quer saber de Jesus. Ninguém interessa ouvir de Jesus. Eu parei numa praça de uma cidade chamada San Sebastián, no norte da Espanha, divisa com a França, enquanto fui ministrar em uma conferência de uma igreja portuguesa. Então eu decidi sair do hotel e ir evangelizar, tentar falar com alguém. E tinha um cidadão observando o mar, e eu me aproximei dele e puxei assunto sobre a beleza da Espanha e a beleza do sul da França. E foi um papo muito legal. De repente eu disse a ele: "Ustedes conhecem a Jesus?" Ele disse: "Oh, Jesus, sim, conheço sim." Eu sabe que sim. Eu disse: "Mas ustedes conhecem como Salvador? Você conhece ele como Salvador ou você conhece ele como um Jesus histórico?" Ele disse: "E que importa? Eu não necessito dele." Eu disse: "Como você não necessita dele? Permita-lhe expor." Ele disse: Não. Jesus é coisa para vocês brasileiros. Brasileiros. Jesus é para pobres. Nós temos la plata. Nós somos ricos. Eu não necessito de Jesus. Queres conversar sobre a Espanha? Sim. Quero conversar sobre a França? Sim. Jesus não. Eu não necessito de Jesus. A vontade que dá, ele disse: "Então vai para o inferno." É a vontade que dá. Mas aí a tua alma estremece.
Porque aquele senhor de idade está terminando a vida. E você sabe que ele está negando a oportunidade de entrar no reino. Portanto, lá é o maior desafio. Inúmeras vezes já me deparei com essa cena. Lá é o desafio. Portanto, o mundo está gigantesco desafio. E a igreja não consegue ir. Isso que foi conversado aqui é uma realidade. Ela não consegue sair. A gente não consegue avançar. A gente avança um passo, retrocede 2. É difícil. A maioria dos missionários jovens não querem ir para ficar. Querem uma experiência. A maioria das pessoas que vão para o campo não esperam o campo, não querem amar o campo. Querem simplesmente viver lá fora. Não querem sentir a dor deles. Não querem andar com eles. O problema de mundo é assim. Mas a gente tem o problema de igreja aqui também. Por que não temos essa dificuldade de ir lá fora? Porque temos a dificuldade de ir aqui dentro. Isso que foi dito aqui, as estratégias, é verdade. A gente vive de estratégia, de métodos. Tem que criar todo tipo de artifício para trazer pessoas. E está cada vez mais difícil trazê-las. Falando de missões, por exemplo, a gente não precisava ter congresso de missões. A gente não precisava nem ter culto de missão. Porque isso devia ser minha consciência plena. Eu não precisava ter conferência de evangelismo. Porque isso devia estar em mim, pujante o tempo todo. Não precisava o pastor aqui pedir, vamos fazer um evangelismo de rua. Não precisava. Na verdade, não precisava nada disso. Bastava a gente entender isso aqui. Não vivo mais para mim mesmo. Eu vivo para Ele agora. Se eu vivo para Ele, em todo e qualquer lugar, eu vou estar pronto para Ele. Perceba que diante dos desafios propostos, é evidente que como igreja, e como pastor de uma pequena igreja, já vai fazer 26 anos que pastoreio igrejas, e mesmo assim fazendo o que fazemos fora. Entretanto, nesse período todo, são inúmeras as tentativas, as buscas, os meios que a gente tem levado a igreja a viver na perspectiva de ganhar pessoas. Estratégias. E a gente olha para o Brasil, nasceram inúmeras estratégias brasileiras. Que algumas deram certo, outras não deram certo. Na busca de tentar buscar almas, a gente traz estratégias de fora, adapta ao nosso modelo, plantamos dentro de nossas igrejas. Por quê? Porque queremos almas. Nos move isso. A gente quer isso. É o tempo todo assim. O problema é que a gente não consegue obter o resultado esperado. E a gente fica em torno de métodos e métodos. Criamos um método agora e diz agora vai. Então gastamos, ensinamos, preparamos, mobilizamos e esperamos o resultado. Mas o resultado não vem. Então fazemos congressos, conferências, impactos e esperamos o resultado. Mas o resultado não vem. Fazemos megas concentrações, trazemos bons artistas gospel, excelentes pregadores que custam caro pra caramba, mas que atraem uma multidão enorme. Então, quando termina o congresso, a gente faz a conta. Quanto foi que a gente gastou? Gastamos tantos mil. Qual foi o saldo positivo? Quantas almas ganhamos? Na verdade, não ganhamos nenhuma, mas que bom que vieram muitos crentes. Então, eu percebo que estamos trabalhando para nós mesmos. E o efeito disso é o engordar de nossa própria fé. Estamos nos tornando obesos das muitas ricas de Deus, bênçãos de Deus. Mas não estamos conseguindo ser produtivos. Por isso o apelo desta palavra, vida missional, é a tentativa de nos fazer linkar com a vontade de Deus, que nunca deixou de ser essa. Que nunca deixou de ser claro para nós. Que a verdade prática não é que Ele nos concentrou para ser uma igreja legal. Nem nos chamou para fazer parte de um clubinho de crentes. Mas Ele espera que a sua igreja viva em essência o que o Cristo vivia. E quando eu paro para perguntar a mim mesmo se a partir de agora eu não vivo mais para mim,
Então eu começo a descobrir que tem muitas partes de mim que vivem exclusivamente para mim e não para Ele. E talvez a proposta dessa palavra, dessa frase, vida missional, é justamente nos trazer a essa essência para quem vivemos. E a proposta do apóstolo Paulo nesse texto é entender que a partir do Cristo há um novo jeito de viver. E esse novo jeito é exclusivamente a serviço do Cristo, em tudo aquilo que eu irei fazer e que vou viver. Se não percebam, passamos o tempo todo buscando em Deus uma forma de ganhar pessoas. Há 5 anos atrás eu estava em BH, enquanto ministrava na Escola Bíblica de Pastores, passei a semana por ali. E a semana inteira orando, dizendo: Deus, as cruzadas estão mudando. Só dá crente nas cruzadas agora. É pouquinho, às vezes, que você consegue trazer 1 ou 2 pessoas. Mesmo você trazendo um bom artista, não vem ninguém. Só vem crente. E eu dizendo: Senhor, será que não está na hora de parar? Será que não está na hora de mudar a estratégia? Será que não está na hora de vender tudo isso e focar só em algumas outras coisas? Então fizemos uma cruzada na semana seguinte, em um bairro da nossa cidade, que se chama Jockey Club. É conhecido como a zona de guerra dos traficantes. Tanto que para fazer a cruzada, eu enviei uma carta para 2 deles, pedindo permissão, e a ajuda deles para proteger toda a equipe ali. Você sabe como é que é lá. Então trabalhamos o dia inteiro montando a carreta. O dia inteiro distribuindo material, livros para todo lado. Caminhão de pipoca, carrinho de pipoca, aquelas coisas todas para as crianças. O dia inteiro. Quando foi umas 4 da tarde, estava tudo montado, tudo muito lindo. Aquela molecada toda, e nós dizendo: vai ser uma noite maravilhosa hoje. A equipe de intercessão cercando tudo de oração. O tempo fechou. O tempo fechou de tal forma. Deu um vento tão gigantesco e uma chuva tão medonha, que a cobertura da carreta voou longe. As caixas começaram a balançar e aquela loucura para a gente tentar cobrir tudo. E a chuva foi até 7 da noite. Sabe que nós estávamos lá e fizemos a cruzada mesmo assim. E preguei com muita força. E o ministério louvou com todo o empenho. E quando terminou a cruzada, a gente chorou muito, porque tinha 2 pessoas lá. 2. Fomos embora muito tristes, muito tristes. Na semana seguinte, continuando aquela intercessão que fazia em BH diante do Senhor, disse: falei para o senhor, não falei para o senhor lá em BH que estava na hora de mudar? Olha aí o resultado, nem o senhor cooperou. Nem o senhor foi. A tempestade foi, o senhor não foi. Se nem o senhor foi, que dirá as pessoas? Então é hora de mudar. E chorei muito. No mesmo dia, a parte da tarde, tem um pastor que trabalha conosco que se chama Anderson, que cuida da técnica da carreta. Ele recebeu uma carta no WhatsApp dele. Então ele foi lá nesse bairro para conferir. E à tarde ele voltou com a selfie com aquela carta. E ele disse: pastor, se alegra. Está aqui a carta. Enquanto nós estávamos fazendo a cruzada, tinha um rapaz com um revólver numa mão e com a corda pendurada no pescoço dentro de uma casa. Ele deixou a carta dizendo: não dá mais para viver. E disse que quando o louvor começou a tocar, ele continuou com a corda no pescoço. E a gente fez a mensagem misturada com o louvor, e aquilo foi falando com ele. E a uma certa altura ele tirou aquilo da corda do pescoço, jogou o revólver ali no chão, e diz ele que se colocou no chão da casa dele, diz que chorou por mais de 2 horas consecutivas, mas que uma paz imensa invadiu o coração dele. E ele estava escrevendo para a nossa equipe que aquela mensagem daquela noite fez ele conhecer Jesus, e Jesus tirou ele das cordas do enforcamento, e que ele agora iria frequentar a igreja do bairro mais próximo. Então aquilo lá foi como o Senhor me dizendo assim: uma vida só, uma só. Não importa o quanto você pregue, não importa o quanto você viva, não importa o quanto você gaste, uma vida só, uma só. Mas eu quero a multidão, eu quero a multidão. Então eu continuei insistindo com o Senhor: eu quero muita gente, Senhor. Uma só é legal, mas eu quero muitas. O Senhor pode dar muitas. Então me dá uma estratégia, Senhor. Eu tenho que ganhar essa cidade. Tu me deste uma visão para ganhar essa cidade, então eu quero ganhar essa cidade. Quero ganhar pessoas.
Me dá uma estratégia. Em um jejum prolongado, o Senhor me disse: eu não vou te dar estratégia. Eu digo: por que não dá? O Senhor dá para todo mundo. E por que para a gente não? Que excepção de pessoa. Por que você não faz isso? E ele diz: eu não vou te dar estratégia. Então continuei em oração, em jejum, insistindo com ele: eu preciso da estratégia para ganhar pessoas. E ele disse de uma forma muito carinhosa, levou-me a esse texto e disse assim: filho, quando é que você vai entender que vocês não precisam de estratégia? Eu disse: como não, Senhor? É claro que precisa. Olha a quantidade de estratégia para ganhar a vida que tem aí no Brasil. Ele diz: você não entendeu ainda. Quando é que vocês irão entender que eu não preciso lhes dar estratégia? Porque para mim, vocês são a estratégia. Eu disse: explica-me isso. Então ele me levou à seguinte compreensão: se eu sou a estratégia de Deus, se eu vivo para Jesus, se eu não vivo mais, como disse o apóstolo Paulo, mas agora o Cristo vive em mim, então tudo na minha vida tem que ter um significado para o Cristo. Se eu vivo para o Cristo e o Cristo vive em mim, então a partir de agora eu sou a estratégia viva dele. Onde eu estiver, eu tenho que estar pronto para ser usado por ele, porque eu sou a estratégia dele. Então ele vai me colocar onde ele quiser. Se eu estiver trabalhando lá no fórum, eu sou a estratégia dele lá no fórum. Se eu estiver lá no ponto de ônibus, eu sou a estratégia dele lá no ponto de ônibus. Mas eu trabalho na padaria, então eu sou a estratégia dele lá na padaria. Mas eu trabalho no metrô, eu sou a estratégia dele lá no metrô. Mas eu sou boia fria, eu sou a estratégia dele como boia fria. Mas eu sou pescador, eu sou a estratégia dele dentro do barco, no meio dos pescadores. Olha, eu sou a estratégia de Deus em qualquer lugar, para qualquer pessoa. O tempo todo que ele quiser me usar, eu tenho que estar pronto para dizer: eis-me aqui, eu sou a sua estratégia. O problema é que eu acho que é o contrário. O problema é que eu acho que Deus só pode usar do método, da base que eu conheço, do método formal. Que Deus não pode usar um leigo, que Deus não pode usar outra pessoa. Ele quer que a gente viva o Evangelho como ele é. Há 2 anos atrás tivemos uma experiência interessante lá em casa. Tinha uma irmãzinha pobrezinha que estava começando a frequentar a igreja, e ela estava com câncer, mas ela não tinha ninguém, o marido havia deixado, ela só tinha um filho menor, pobrezinha, coitadinha, ninguém por ela, e o seu cabelinho caiu tudo, e ela viveu um monte de tempo sobre o cuidado da igreja. Mas chegou um dado momento que a hora dela partir chegou, e todos a deixaram, porque todos cansam. 1 ano cuidando da mesma pessoa, cansa, todos cansam. Então ela foi para o hospital e ficou 40 e poucos dias no hospital, até partir. E chegou um dado momento desses 40 e poucos dias, a minha esposa diz: amor, ela precisa de mim. Eu disse: mas como assim? Precisa de você? Eu sei que precisa de todos. E a esposa diz: mas eu preciso ficar lá com ela, não importa quanto tempo, não importa de que forma, não importa o que fazer. Então oramos juntos, e ela disse: eu vou exercer amor sobre a vida dela, é a única coisa que ela precisa agora. Então ela pegou a malinha dela e se mudou para o hospital. Eu fiquei em casa com os filhos 20 e poucos dias. Então eu levava roupa para ela no hospital, levava as coisinhas que ela precisava, e ela dava banho nessa menina, ela cuidava dessa menina. A menina descansou nos braços dela. Mas o impacto que causou na cidade, porque os médicos entravam lá e perguntavam: o que você é dela? Ela dizia: sou sua amiga, só a amo. Mas você não é parente? Não, não é parente. Até hoje a gente recebe visita na igreja de pessoas que vislumbraram essa cena, de que acompanharam o caso. Não precisou colocar no jornal, não precisou bater no peito, não precisou anunciar para ninguém. Fizemos isso em secreto. Agora que eu estou contando pela primeira vez, porque a verdade é essa. O amor que eu exerço com a mão, essa aqui não precisa saber. Eu não preciso tirar selfie de uma cesta básica que eu dou para o meu próximo. Não preciso, porque não é para mostrar.
Não é para mostrar, irmão. A mídia que quer mostrar, eu não, eu quero me esconder. Porque não é eu que vivo mais, é Ele. Quem tem que aparecer é Ele. Quem tem que ser glorificado é Ele. Quem merece ser exaltado é Ele. Quem deu a vida foi Ele. Quem deu o recurso foi Ele. Quem nos mobilizou foi Ele. Quem mexeu conosco foi Ele. É uma decisão. É uma atitude de decisão. E é uma forma simples de exercer isso, de viver isso. Basta querer. O apóstolo Paulo diz de maneira clara: ninguém viva mais para si. E o novo jeito que Jesus nos propõe a viver é o jeito dele. Sou a estratégia. Eu sou a estratégia. E eu tenho que ter essa consciência. Há 3 semanas e pouco atrás eu recebi uma ligação. Sabe, e essa pessoa tem um sistema no celular que bloqueia ligações de números desconhecidos, né? E eu coloco no meu justamente porque é demais. A Vivo e a Oi, eles são do Satanás, irmão, essa coisa. E sabe, eles passam o tempo todo infernizando a vida da gente, parece cobrador. É uma coisa de louco, não deixa você em paz. Às vezes 12:00, 1h, na verdade. Os caras, e pior, é com negócio eletrônico. Nem é o cara para falar contigo. Se fosse pelo menos, tu ia mandar ele parar, não é? Mas é o computador. Então eu vi que um número ligou 9 vezes. Eu digo, não pode ser a Oi. Não pode, eu vou retornar. Eu retornei. E a pessoa, parece que era Orlando. A pessoa do outro lado atendeu e disse: é fulano? Eu digo, não, é o pastor Emerson Feitosa, você ligou no meu número. E ele diz: rapaz, 1000 perdão, foi um engano. Eu disse: não foi não. Você ligou para o número certo. Você ligou para o cara certo. Você ligou para mim te dizer que Jesus tem um plano na sua vida. E que não vai terminar assim. Que não importa o que você está passando agora, alguma coisa na sua vida vai mudar. E que se não mudar nada dessa vida terrestre, há uma eternidade que você precisa decidir hoje. E o cara começou a ficar em silêncio, e eu fui ganhando espaço e fui falando. E eu comecei a perceber que ele começou a embargar a voz: amém, amém, amém. E eu perguntei: você é evangélico? Ele disse: eu sou desviado. E eu disse: há quanto tempo? Ele diz: há quase 20 anos. E eu disse: você sabe que você tem que voltar para Jesus agora? E ele diz: depois dessa, eu sei. Eu orei com ele por telefone. O cara é de Mauá, em São Paulo. Eu não sei se ele cumpriu o que ele falou, mas ali por telefone ele voltou para Jesus e diz: eu vou procurar a igreja hoje mesmo, porque eu sei que foi Jesus que fez o Senhor ligar para mim. Sabe, alguma coisa a gente precisa viver desse evangelho. Um dia chegou um cidadão no nosso gabinete, e a minha esposa estava na frente. E graças a Deus eu sou casado com a mesma mulher, igual o senhor, já quase 30 anos. E ela estava lá na frente atendendo. Aí de repente chegou um cidadão muito mal encarado. Pensa num cara mal encarado, que assustava só de olhar para o bichão. Feio, mal encarado, cheio de cicatrizes. E ele chegou e perguntou: o pastor está aí? Ela disse: não senhor, ele não está ainda, mas já já ele chega. E ele diz: eu vou esperar então. E aquele dia, por coincidência, acabei demorando um pouquinho. E ela ficou extremamente preocupadinha, ela sozinha no gabinete. Era no escritório da editora e não da igreja. E ele ficou muito tempo esperando ali. Quando eu cheguei, era quase às 11 da manhã. Ele com a cara fechada, mal encarada, ela dizia: senhor está te esperando. Eu digo: pois bem, vamos aqui no meu gabinete, vamos conversar. E quando eu sentei, ele sentou na cadeira ali, olhando para mim assim, sem falar nada. Eu disse: o que eu posso ser útil para o senhor? E ele pegou e tirou um revólver e colocou em cima da minha mesa. Eu disse: misericórdia, vai ser agora. Enfim, ele colocou o revólver em cima da mesa e pegou com a outra mão e tirou um alvará de soltura e colocou ao lado do revólver. E diz: eu saí há 3 dias da prisão. Eu puxei 14 anos por latrocínio. Eu matei depois de tentar roubar. E eu fiquei fedendo lá por 14 anos. Eu saí, está aqui meu alvará, estou na condicional. Faz 3 dias que eu estou sem comer. Faz 3 dias que ninguém abre uma porta para mim. Faz 3 dias que eu bato de porta em porta pedindo, ainda que seja para capinar um quintal.
Então eu achei um cara agora de manhã que me emprestou esse revólver para me fazer um assalto. E eu ia passando aqui, eu não sei por que ele disse, mas eu quis entrar aqui. E eu descobri que aqui era um negócio de um pastor. Ele falou desse jeito. E eu quero vim falar com o senhor isso, que eu vou sair daqui e vou fazer um assalto, se o senhor não tiver nada para mim aqui agora. Eu digo, misericórdia, eu estou duro, irmão. Estou durinho da Silva. Não tenho dinheiro. Mas uma coisa eu vou fazer por ti. Você não vai fazer assalto nenhum, não. Então eu peguei o alvará dele, olhei, ele me mostrou as cicatrizes, peguei os dados dele. Digo, vem comigo, vamos almoçar comigo na minha casa. Então pegamos o cara, levamos ele para casa. Ele colocou o revólver na cinta. Eu disse, deixa esse trem guardado aí. Aí fomos, almoçamos. Ele voltou, foi lá para o gabinete. Eu digo, você espere aqui, que eu vou tentar ver o que eu vou fazer. E esforcei-me, vi que ele queria. Ele estava de buchinho cheio. Eu falei, o que você quer que eu faça? Que eu consiga um trabalho para você? Ele diz, olha, se o senhor quiser me mandar embora, eu preciso ir para Cuiabá. Minha mãe mora em Cuiabá. E eu quero ir embora para a casa dela. Eu digo, então eu vou te colocar num hotel hoje até eu conseguir a passagem. A passagem era cara. Aí botei ele num hotelzinho perto da minha casa. Jantou comigo de novo. Não trocava palavra nenhuma. Pensa num cara difícil. Entretanto, dormiu no outro dia cedo, conseguiu uma passagem. Ele passou o dia no meu gabinete e à noite ele embarcou no ônibus, foi para Cuiabá. Eu fiquei feliz porque ele foi embora, te confesso. Verdade, né? Tem coisas que sou gente. Mas aí passaram-se os meses. Esqueci do cara. Esqueci por completo. Era um sábado pela manhã. Estava eu e minha esposa em casa. Quando eu estou em casa, ela me obriga a lavar tudo lá fora. E eu estava lavando tudo lá fora. É baixinha, mas é brava. Ela bota ordem na coisa. Ela diz que você viaja, quando você chega, faz o que tem que fazer. Então eu faço. Para melhor ser feliz do que ter razão, né, pastor? Então eu decido fazer isso. Enquanto eu estava ali fazendo, o telefone celular tocou. Lá de cima, 65. Aí ela atendeu, era uma senhorinha, e a senhorinha disse, o pastor está aí? Ela disse, pastor Emerson. Ela disse, sim, pastor Feitosa, como sou conhecido. Ela me passou o telefone, diz, o senhor não me conhece? Eu digo, não, senhora. Ela diz, eu sou de Cuiabá, na verdade de Várzea Grande, diz ela. Eu vim lhe agradecer. Eu disse, por quê? Ela disse, porque ontem, na abertura do congresso, teve o batismo, e meu filho se batizou, e ele passou pela tua sala. Sabe, eu me ajoelhei ali e me lembrei dele. Oh, que sensação boa, irmão. Uma vida. Eu decidi viver para Ele. E Jesus espera que cada crente se disponha a isso. Hoje a gente deu uma andadinha na rua ali. Nós abordamos 4 pessoas que eu parei. 4 pessoas. Eu falei de Jesus. Porque afinal de contas, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Eu não sei se a minha vida dura mais 10 minutos. Então o que eu tenho aqui eu tenho que colocar para fora, porque talvez eu salve mais uma alma. Viver para Ele. Eu preciso viver isso aqui. As pessoas realmente me perguntam, o que te motiva a doar-se às nações? Por que não faz isso aqui? Eu digo, quem disse que não? Eu vivo o tempo todo, e quem trabalha comigo está aqui, assim, você é evangelista. Eu vivo o tempo todo, eu saio todos os dias para a rua. Todos os dias eu tenho um compromisso de ao menos 2 pessoas por dia. Eu preciso falar de Jesus para elas. E se não acontecer, se eu não conseguir, ainda que seja uma mensagem por telefone, eu tenho que falar com alguém. Porque afinal de contas, trata-se de uma vida. E o inferno está esperando por ela. E se eu puder tirá-la de lá? Não é bênção para mim, não. Mas é o reino que cresce. Afinal de contas, eu estava morto. Eu morri. E Ele me deu a vida de volta. Então eu preciso viver para Ele. Esse evangelho me capacita a isso. E sabe o que é legal?
Porque não depende de uma chamada. Não, eu não preciso ter um anjo vir falar comigo. Para falar a verdade para vocês, eu já estou terminando, tá, pastores? Por favor, só mais uma rolinha, bem pouquinho. Eu nunca recebi uma profecia de chamada, irmão. E durante muito tempo eu ficava, Deus, o Senhor, sabe, todos meus amigos, o Senhor veio quase que montado num querubim para falar com eles. Para mim o Senhor não mandou nem um fax. Nada. Eu nunca recebi, tipo, é isso que te digo, te levanto como missionário, como pastor, tal. Nunca, irmão. E quantas vezes eu disse para ele assim, Senhor, eu sei que eu estou aqui de enxerido. Eu entrei na brecha e fiquei, mesmo sem ser chamado, eu entendia isso. Mas um dia ele me fez perceber algo, que eu chorava diante dele e dizia, Senhor, perdoe por eu ter ultrapassado o limite, eu sei que eu não devia nem estar aqui, que eu quis fazer, então eu me lancei de cabeça. Eu sou muito assim, literalmente a minha esposa diz que eu sou intenso, e de fato, se é para ser, eu sou. Sabe, o ano passado eu escrevi 4 livros, hoje eu estou no 2º já, e nós estamos em fevereiro. Porque cada minuto para mim é importante, eu tenho que gastar ele em Deus. O tempo todo eu tenho que gastar ele em Deus. É o que eu disse ontem e hoje, não sei, a gente ou ensina ou é ensinado, a tua vida tem que estar na mão dele. Então tudo que eu oro, começando pela manhã, é dizer, Senhor, para quem o Senhor vai me usar hoje? Em que lugar o Senhor vai me usar hoje? Então eu chego no mercado para fazer uma comprinha que seja, eu fico olhando no olho das pessoas. Se eu ver que lacrimejou, eu mando bala. É assim que eu faço, irmão. Ela falou uma palavra que linkou, eu mando bala. É assim. Hoje, enquanto a gente estava trocando a capinha do celular, a menina falou, o senhor vai ter uma experiência boa com essa capinha. Eu falei, experiência boa? Você não sabe o que é experiência boa, filho. Você vai ter uma experiência maravilhosa quando você conhecer o Jesus que eu conheço. Porque eu estou aqui para isso. Ele me salvou para isso. Na verdade eu não tenho vida, porque a minha vida pertence a Ele. Ele espera que a igreja dele viva assim. Isso não é uma questão de chamada, é uma questão de vida em Deus. Eu não preciso ser chamado para isso, porque eu já recebi a vida dele, entende? Então é uma questão relacional. Se eu não vivo isso, tem algum problema no meu relacionamento. É isso que eu estou tentando te dizer. A chave do evangelismo, de uma vida missional, é o relacionamento com o Cristo. Essa é a chave. O meu distanciamento dele me distancia da obra dele. O quão distante eu estou dele é o quão distante eu estou da paixão dele. Quanto mais você caminha com Jesus, mais parecido com ele você vai ficar. Quando mais perto dele, mais o amor dele você vai sentir. Então, se o coração de Jesus palpita por almas, o que você acha que o teu coração vai palpitar? Por almas. Ele me chamou para trabalhar, e eu sei hoje que Ele me chamou. Por quê? Porque enquanto eu dizia, o Senhor não me chamou, eu estou aqui de enxerido, então Ele me esclareceu dizendo, filho, esse sentimento que está no teu coração aí, que você não consegue largar, que você já falou várias vezes que ia parar e nunca parou, você acha que veio da onde? Eu digo, eu não sei, Senhor. Ele diz, essa é a minha chamada para você. Esse sentimento não veio de você mesmo, veio de mim, foi eu que plantei. Eu não preciso falar para você, basta eu colocar o que você tem que sentir aí dentro de você, bastou eu colocar isso. E quer saber, irmão? Dá uma olhadinha para essa pessoa bonita e cheirosa perto de você. E diga para essa pessoa assim, essa mesma paixão por vidas, esse mesmo amor está aí dentro. Aí você me diz assim, como você prova isso, pastor? Talvez você aí na galeria, você aqui embaixo pode perguntar, não, pastor, pode estar em qualquer outro, em mim não, porque eu não sinto isso. Então desculpe eu frustrar você, mas se Jesus está aí dentro, esse amor está aí dentro. Ele só precisa expandir. Ele só precisa ser dado lugar. Os pentecostais, nós temos essa ideia, dá lugar, irmão. Então a ideia agora é dar lugar a esse amor, a essa presença,
a essa consciência.